Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. É mais uma vez uma alegria, uma grata alegria a gente poder estar no nosso Cisme TV. Eu já estava com saudade, né? Fazia mais de 15 dias que a gente não passava por aqui. E hoje, então, a gente não vai fazer uma live tão longa, né? Pelo contrário, a nossa intenção é a gente poder fazer algumas reflexões juntos frente à pesquisa pública, então, que nós realizamos, né? Começamos na quinta-feira da semana passada e encerramos, então, no domingo ao meio-dia desse final de semana. Então, acho que é importante dizer para todos e para todas que estão chegando, estão acompanhando a nossa live. Então, hoje a pauta da nossa live é os resultados, né? O resultado da consulta. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Então, nós criamos, durante essa semana, 4 cenários, né? Fizemos 4 possibilidades de cenários, conforme a gente vem aí vendo alguns anúncios, algumas movimentações de alguns candidatos, enfim. Então, o que nos motivou, né, até o presente momento, foi efetivamente pensar e organizar uma consulta pública para que os trabalhadores, os servidores da cidade, pudessem ter uma percepção de como é que está esse cenário político, né, como ele está sendo organizado, né, e pensado para a nossa cidade. Lembrando, né, nós somos os mais interessados, né, além de toda a comunidade, nós que trabalhamos e servimos a esta cidade, temos muito interesse em saber qual é o futuro, né, o que o futuro nos espera. Então, para isso, eu quero chamar a de antemão, nosso convidado especial, Lucas Fogaça. Seja bem-vindo, Lucas Fogaça, advogado, morador de Esteio, representante do IBESP, Instituto Brasileiro de Estudos e Políticas Sociais, né? Vai então estar fazendo conosco uma reflexão sobre a conjuntura da política, seja ela nacional quanto local, e também vai estar fazendo comentários em relação aos resultados dessa pesquisa. Junto com o Lucas, já vou te deixar tu dar boas-vindas aí, mas já vou chamar o Will, né? Will Figueiredo é o nosso jornalista, responsável por ter organizado essa consulta pública, foi então que organizou os dados, ele copilou todas as informações e então na live de hoje ele vai estar então apresentando para todos nós como ficaram esses resultados, de que forma vieram. Então vamos começar pelo Lucas dando aí a boa noite. Boa noite, por favor, Lucas. Claro. Boa noite, Grazi. Boa noite, Will. Eu tô feliz de estar participando aqui do debate. Boa noite para todo mundo aí que está nos assistindo. E, enfim, é uma satisfação estar participando aqui de um evento do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Esteio, um debate aí da comunidade esteiense, comunidade que eu faço, que eu me criei, que eu moro e que, enfim, é parte também da minha história. Seja bem-vindo, Lucas. Will, contigo. Teu áudio está desligado. Oh, esqueci aqui. Uma boa noite a todo mundo que tá nos acompanhando aqui na Cisme TV. Então, aqui eu vou apresentar rapidamente as pesquisas, essa consulta pública, né, que foi feita. Como a Grazi falou, desde a quinta-feira, 31, até um domingo, ali, 2. E a gente teve participação na pesquisa e também nos comentários, que foram 2 aspectos diferentes aqui. Eu acho que é importante a gente salientar. E vou trazer aqui para vocês agora os números. Não. Ô, Will. Opa! Nós vamos fazer primeiro depois isso. Vamos fazer a rodada com o Lucas. E aí, enquanto o Lucas faz essa rodada, eu vou pedir para o pessoal acompanhando que possa, né, tá convidando o colega, convidando o pessoal, convidando os servidores, né, para que possam vir acompanhar esses resultados e que principalmente, né, compartilhem, né, para o pessoal poder ter essa informação depois. Então, por favor, compartilhem aí, vamos repassando essas informações, convidem o pessoal que ainda não entrou a acompanhar. Eu vou passar, pode ser, Will, eu passo a palavra para o Lucas, ele faz essa introdução, e aí logo depois, então, dessa introdução do Lucas, aí a gente vai para a apresentação dos resultados. Perfeito, contigo. Então tá, Lucas, por favor.
Certo. A Graça tinha me convidado aqui para a gente falar um pouco sobre o contexto em que se dá essas eleições, essa consulta, né? E que é o contexto das eleições. O Brasil, ele tem problemas históricos e que estão sendo reproduzidos e que estão sendo intensificados esses problemas nesse momento da pandemia. Então, se tu pega os grandes problemas do país, tá? E que se tu for ver, pode escolher o fato que quiser, o evento que quiser, eles vão estar presentes. Agora, no momento da pandemia, eles estão ficando ainda pior. Eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente, digamos, entender como é que está funcionando, digamos assim, a sociedade, os aspectos principais aí da sociedade nesse momento da pandemia. Trago, por exemplo, a questão do autoritarismo. O Brasil, na verdade, é uma ilha de democracia num oceano de golpes e violência e, digamos assim, pouco compromisso com a coisa pública. E agora na pandemia nós estamos vendo isso também. Então, por exemplo, nesse caso, inclusive, digamos assim, louvável a iniciativa aqui do sindicato de fazer uma pesquisa, porque é uma luta pela informação, né? Porque num estado tão autoritário quanto o brasileiro, no momento da pandemia, há não muito tempo atrás, o governo, por exemplo, ameaçou suspender o prazo, suspender a publicação diária das vítimas de coronavírus. Quer dizer, então é uma situação inacreditável, assim, né? Que um país vivendo uma pandemia, o Brasil sendo um dos epicentros da pandemia no mundo, o governo quer suspender as publicações diárias das vítimas, do número de vítimas e tudo mais. Chegou a fazer isso, depois teve decisão judicial cassando essa decisão. Então, tu pega assim, vamos lá, o autoritarismo, que é um dos grandes problemas do país. Tu pega um outro problema, e aí o autoritarismo eu falei aqui da informação, mas tem vários. Aí tem assim, o número de violência à mulher, aí é uma dimensão do autoritarismo também, cresceu 40% durante a pandemia. A violência policial cresceu enormemente também durante a pandemia. Então, nós podemos abrir isso aqui e dar dezenas e dezenas de evidências, digamos assim, do problema do autoritarismo, como cresceu na pandemia. Mas vamos lá, para também, objetivando, o autoritarismo, a desigualdade social. Então, nós vimos aí semana passada, acho que no início da semana passada, os 42 bilionários no Brasil, em meio à pandemia, em meio a um momento em que tem muita gente perdendo emprego, que tem muitas empresas fechando, que a situação na economia promete ser, digamos, a maior recessão da história. Os 42 bilionários aumentaram a sua riqueza em 34 bilhões, se eu não estou enganado, 33 bilhões. Então, quer dizer, a desigualdade social no Brasil aumenta. E até vou dizer uma coisa para vocês aqui, né? Grazi e o Will, eu trabalho faz 14 anos, né? Comecei a trabalhar com 16, estou com 30, e desde que eu trabalho, eu ouço falar de crise econômica. Mas se nós pegar os dados desse período, nos últimos 14 anos, por exemplo, que é mais ou menos quando começou a crise econômica nos Estados Unidos, em 2006, 2007, 2008, naquele período, nós vamos ver que os bilionários aumentaram a sua fortuna. Então, autoritarismo, desigualdade social, a desigualdade social está aumentando durante a pandemia. Outro grande problema do país, a dependência econômica às potências internacionais. Então, o Brasil é o país que produz laranja e importa suco de laranja. É uma coisa absurda pensar que 2, 3 meses atrás, no início aí da pandemia, em março, se falava em importar máscara da China. Máscara que não precisa de um grande complexo industrial para produzir máscaras. Então, nós podemos, cada um desses temas, cada um desses pilares, digamos assim, dos grandes problemas do país, nós podemos ver como eles estão sendo aumentados, como eles estão presentes em cada um dos fenômenos sociais do país, em cada um dos eventos, e como eles se reproduzem, se intensificam e pioram durante a pandemia. Tá? Eu falei do autoritarismo, eu falei da desigualdade social, muito rapidamente, evidente, aqui nos termos do debate, a dependência econômica, as potências internacionais, e, por fim, o racismo, que esse também é um problema muito grande do país. O Brasil
digamos assim, o território que veio a se transformar Brasil tem 520 anos, e desses quase 400, o sistema, não só de trabalho, mas o sistema de organização da sociedade se deu através da escravidão de seres humanos negros, trazidos da África, sequestrados na África. E isso tem impactos, a gente quando costuma falar desse assunto, a gente muitas vezes, isso parece que é só uma questão da história, mas isso está acontecendo hoje, todos os dias, a todo momento. Nós vemos, por exemplo, tem uma pesquisa da Prefeitura de São Paulo, que a população negra tem 62% mais chance de morrer vítima do coronavírus do que a população branca. E nada nos levaria a crer que seria diferente aqui no Rio Grande do Sul do que São Paulo. E assim tem várias outras pesquisas, porque aí tem o problema digamos assim, de como o coronavírus mata diretamente as pessoas, né? Mas tem também as questões, o resto, as outras dimensões da vida também, como, por exemplo, o emprego, a educação. Puxa, a educação, a desigualdade na educação que já existia antes vai aumentar, porque durante um ano ficamos, e digamos assim, poderia ser diferente, se houvesse um investimento pesado em uma série de coisas, como valorização do professor, infraestrutura, como se as pessoas tivessem uma moradia decente, internet e tudo mais, não seria a melhor aula do mundo, porque a interação professor-aluno é muito diferente. Isso, digamos, muito vai fazer educação infantil de forma online, isso demanda também um auxílio dos pais que estão trabalhando. Então, quer dizer, poderia ser diferente se nós tivéssemos uma sociedade diferente, mas a verdade é que tem a desigualdade na educação, e isso tem também um recorte racial, ela aumenta na pandemia, porque algumas universidades também, mas escolas privadas continuaram funcionando, e as escolas públicas não. O que era necessário fazer, afinal de contas, e inclusive agora está tendo um debate de voltar às aulas, não tem o menor cabimento, porque seria uma forma de descontrole ainda maior da disseminação do coronavírus. Então, enfim, nós vamos discutindo cada um dos temas do país e a gente vê que eles vão ficando, que a pandemia, digamos, está piorando. Então, o Brasil está ficando mais autoritário. O que eu tentando dizer aqui é que o Brasil está ficando mais autoritário, o Brasil está ficando mais desigual, o Brasil está ficando mais dependente das grandes potências internacionais, e o Brasil também está ficando mais racista. E tudo isso vai, digamos, construindo um cenário que não é nada animador, né? Não é nada animador. Tu não precisa ser comunista para achar que esse cenário não é nada animador. Se tu fosse uma pessoa minimamente com algum sentido de humanidade, é realmente desalentador. Agora, é nesse cenário que aconteceu a pesquisa, e é nesse cenário, nesse contexto, que deve ocorrer as eleições, daqui a alguns meses. Então, a situação é realmente difícil. Oi? Tô te ouvindo. Pode ir. Seguir. A situação, a situação realmente ela é difícil, né? O governo federal, ele é diferente do governo municipal aqui, né? Então o Bolsonaro é diferente, o Pascoal é diferente do governo Bolsonaro em várias questões, mas eles também são parecidos em muitas outras. Não vamos nos enganar. É verdade que perante a pandemia, o Bolsonaro, por ele, não tinha tido nenhuma iniciativa de controle, né? Ele defende o que seria, em tese, a tática da imunização de rebanho, ou seja, tem que pegar todo mundo e tem que morrer quem tiver que morrer, porque não tem outra saída, né? O que é uma mentira completa. Se nós comparar, por exemplo, o Brasil com outros países aqui, numa situação econômica, social parecida, outros países aqui do Cone Sul, não se compara o número de vítimas, o número de contágios da Argentina e do Brasil, por exemplo, não se compara. Então era possível que fosse diferente, ainda é possível, né? Mas já não precisariam ter morrido quase 100 mil pessoas no país, mas realmente a situação não é animadora. E embora o Bolsonaro realmente tenha essa política, digamos assim, de enfrentamento, de descaso com o enfrentamento da Covid-19, o Pascoal, assim como o Marquesan em Porto Alegre, outros prefeitos, talvez
o Bruno Covas, em São Paulo, e outros fazem uma política, digamos assim, que não é de um enfrentamento como deveria ser, mas que, em comparação com o Bolsonaro, toma algumas iniciativas, né? Mas aqui nunca teve, digamos assim, agora no Rio Grande do Sul, se a gente for comparar com outros estados, vem chegando o coronavírus de forma muito mais forte, de forma muito mais pesada, e justamente nesse momento os prefeitos, inclusive o Pascoal, vem tomando medidas de reabertura das atividades coletivas, aqui incluída a indústria, comércio, e outras atividades as mais variadas. Então, uma contradição muito grande que vem acontecendo, ou seja, os números, mais pessoas contaminadas, mais pessoas morrendo, e os prefeitos, e aí, inclusive, o Pascoal, vem diminuindo as medidas de distanciamento social, que até agora são as únicas medidas que a gente tem para enfrentar o coronavírus, porque não existem outras por enquanto. Se tiver vacina, quando tiver vacina, bom, vamos lutar sobre outros termos, mas até agora a situação é essa, e os prefeitos realmente, embora seja uma política diferente da política do Bolsonaro, vem fazendo muito menos do que deveriam, e alguns, inclusive, vem tomando medidas abertamente que vão impactar em mais mortes e mais contaminados. Muito bem, Lucas, muito obrigado por nos trazer esse cenário nacional e o que respinga para nós de forma mais próxima, né, que é a nossa cidade, e a gente pediu até para que o Lucas pudesse trazer esse cenário nacional, para que a gente possa entender que os próximos gestores eleitos, quem for eleito para a próxima gestão, né, para o próximo período eleitoral aí, 2021, né, e segue em diante, vai ter um compromisso muito forte, né, a pandemia vai trazer aí algumas consequências, né, do que está sendo feito ou do que deixou de ser feito, e principalmente do que o próprio Covid deixa de herança, né, à comunidade como um todo. Então, vai ser um desafio muito grande para quem for eleito, que o serviço e o trabalho, ele segue sendo árduo, né, ele segue sendo pesado, e vai ter que ter aí um compromisso muito forte, né, com todas essas áreas que o Lucas nos aponta no cenário, né, que vem se estabelecendo de forma nacional. Então, por favor, Will, pode, por gentileza, nos apresentar os resultados da nossa consulta pública. Eu acho que, Will, a gente pode iniciar. Eu vi durante de quinta-feira até domingo, nós tivemos pessoas que se manifestaram, Will, nos comentários, né? Teve pessoas que não entraram lá no sistema da pesquisa e se manifestaram via comentários. Acho que a gente podia começar por estes comentários, né? Então, fica à vontade, por favor. Tá, vou apresentar aqui os resultados dos comentários, dos votos que a gente teve por lá. Dos 116 respostas que a gente conseguiu apurar nesses comentários e que estavam diretamente relacionadas aos candidatos, né, que a gente apresentou nessa consulta. Vocês podem observar aqui nesses dados, das 116, através dos comentários, o Leonardo Pascoal, ele teve 70 votos, ou seja, 70 pessoas comentaram que desejariam que o Leonardo Pascoal, do PP, fosse o prefeito no próximo período. 26 pessoas votaram em Gilmar Rinaldi, do PT, e 20 na Magela Lidner, do PDT. Então, são dados que foram específicos, eles estão à parte da pesquisa principal, que eu vou mostrar agora os dados nos 4 cenários que a gente apresentou. Will, só para a gente entender, quando tu traz ali esses resultados dos comentários, foi quando o pessoal lá se manifestou. A gente teve diversos tipos de manifestação, o pessoal, eu vou votar no fulano, eu vou votar no ciclano. Teve até alguns nomes que nem estavam citados no nosso cenário, nos cenários que a gente montou. Sim. Até para justificar, a gente não contemplou, né, esses nomes, então a gente contemplou
os 3 principais nomes que apareceram, mesmo na manifestação do público, Leonardo Pascoal, então, ganhando, né, essa manifestação dos comentários dos colegas, da comunidade, entrou. Acho que é importante já sinalizar para a população, trabalhadores, para todos que estão acompanhando a pesquisa, que nós, dentro da nossa página do Facebook do sindicato, nós temos 2.000 pessoas seguindo essa página. 2.000 pessoas diretamente seguem essa página. E 10% desse contingente, desses 2.000, minimamente responderam à pesquisa, a consulta pública realizada pelo sistema, né? E 5% responderam, então, utilizando os comentários. Então, a gente considerou. Então, nós tivemos aí uma movimentação em média de 17% dessas 2.000 pessoas envolvidas nesta consulta pública. Então, seguir. Vamos ao resultado direto do sistema, da consulta pública direta. Aqui, como a pessoa pode ver em casa, no cenário 1, teve 226 respostas ao todo. Dessas respostas, foi perguntado nesse cenário, dentre esses candidatos que aparecem, quem teria a intenção de voto, né? Gilmar Rinaldi e Léo Damer, do PT, eles aparecem em primeiro, com 126 votos, né? Com intenção de votos. Magela Lidner e Bia Lopes, do PDT, com 63, e Leonardo Pascoal e Jaime Rosa, do PP e do PSB, que são a atual gestão, com 37 votos. E o Antônio Arlando PSOL não teve nenhuma intenção de voto neste primeiro cenário. Agora vamos para o cenário 2 do 4. Neste cenário, as questões mudam. Gilmar Rinaldi e Magela, líder do PT e do PDT, eles receberam 130 votos. Num cenário onde a Magela, líder, ela encabeçasse a chapa, como o Gilmar Rinaldi, eles receberam 60 votos. E o Felipe Costella e o Leonardo Pascoal, numa terceira chapa, receberam 30 votos. O Antônio Arlan, que no cenário anterior não recebeu nenhum voto, nesse cenário ele recebe 4 votos. No próximo cenário, o cenário 3, foi feito entre Gilmar Rinaldi, do PT, e Magela Lidner, do PDT, e eles tiveram 190 votos contra 36 votos da chapa que tem Leonardo Pascoal e Felipe Costella, do PP e do MDB, respectivamente, com 36 votos, né, dessas intenções. No cenário 4, a Magela Lidner encabeça a chapa com o Gilmar Rinaldi e recebe 192 votos, 2 votos a mais em comparação ao cenário 3, onde tem Leonardo Pascoal e o Felipe Costella. E aqui nesse cenário, a Fernanda Fernandes e Leonardo Pascoal recebem 34 votos. Então, são 226 respostas nesse intervalo de tempo, como aparece ali. E a gente vale lembrar a quem está nos assistindo que essas chapas, elas são hipotéticas, né? O jogo político pode mudar e a gente pode ter outros candidatos, mas a princípio, se fosse hoje as eleições com essa configuração, Leonardo Pascoal perderia em todas as situações. É isso, Graça. Obrigado, Will, pelo retorno. Acho que é importante dizer, né? Nós tivemos aí, na verdade, 2 dias úteis, né, de consulta, mais o final de semana. Então, a gente não fez um tempo amplo, até porque não era essa a intencionalidade mesmo. A gente não fez aqui um papel de pesquisa, né? Nós não somos nenhum Ibope, mas a intenção mesmo era da gente poder proporcionar um debate antes que comece as eleições, porque aí não é realmente, né? A gente não quer intervir especificamente em relação ao processo eleitoral, mas então a gente se antecipou
que a gente pudesse, então, refletir, discutir, debater que cenários a gente tem aí formado e o que as pessoas já estão pensando em relação ao que temos aí, né? E principalmente os servidores, né? Que é o nosso grande foco. Então, quero passar já direto para ti, Lucas, que tu possa, então, fazer para nós a tua análise, né? Os teus comentários. Tu teve acesso a esses dados com antecedência, né? Para que pudesse fazer uma análise desses cenários, né? E, bom, vou deixar contigo, porque não tenho esse cacife aí, não. Fica à vontade. Que isso. Eu contigo que aprendo, Grazi. Não, eu primeiro queria falar só de uma questão que tem a ver com o rigor metodológico, né? O Silvio Almeida, eu me lembro quando ele teve aquela entrevista no Roda Viva, o professor Silvio Almeida, e ele falava, inclusive, do rigor metodológico, que eu acho que é uma coisa muito importante, porque, digamos, uma pesquisa eleitoral em si, de intenção de voto, ela deve seguir algumas, digamos, alguns requisitos mínimos para garantir, digamos, uma metodologia científica verificável, uma metodologia científica que garanta, que preserve alguma confiabilidade. Claro que uma pesquisa ela é sempre uma pesquisa, a realidade é sempre mais ampla, mas ela deve seguir alguns determinados requisitos de amostragem, de sistema de perguntas, de uma série de questões. Então, eu acho que essa observação é importante. A pesquisa aqui, acho que ela tem objetivos mais modestos, mas mesmo assim ela permite que a gente já faça algumas conclusões. Tá? Uma das conclusões que eu acho que é possível que a gente pode fazer uma primeira interpretação sobre esses dados é que e o rigor metodológico, só voltando na questão do rigor metodológico, ele é importante, por exemplo, nesse momento em que, sei lá, tem uma ala, uma pequena parcela da sociedade, mas um pouco barulhenta, que diz que a Terra é plana, que diz que vacina não serve, que espalha fake news. Então, digamos assim, a defesa do método científico, ele é uma garantia para nós, né? Uma garantia para os trabalhadores, para os servidores, para a população, uma garantia da humanidade, de certa forma. Foi um avanço. Então, eu só queria, por isso, fazer essa primeira observação. Quais são as interpretações, então, possíveis, né? Quais são as primeiras interpretações que a gente pode fazer desses dados? Eu acho que a primeira delas é que, com essa amostragem, que é uma amostragem, digamos, provavelmente muito vinculada aos servidores públicos da cidade, porque são aqueles que, de alguma forma, estão mais vinculados ao sindicato, acho que nós podemos concluir que os servidores querem mudança. Os servidores não estão satisfeitos com a gestão do Leonardo Pascoal. A gestão do Leonardo Pascoal é uma gestão que procurou, em vários momentos, de forma sistemática, na verdade, em reduzir direitos, benefícios, vantagens dos servidores públicos, o que, consequentemente, acaba também tendo resultado na qualidade dos serviços públicos. Porque uma forma de tu, e essa é uma das principais formas, de tu desenvolver, de tu fortalecer os serviços públicos é justamente investindo no material humano de serviços públicos. É o que tem de mais valioso, inclusive, que são os servidores. E, por muitas vezes, o prefeito teve atacando, tirando direitos, quando ele pôde fazer coisas, tomar iniciativas também sem diálogo com os servidores, quando ele pôde tomar iniciativas sem diálogo, às vezes com as direções dos colégios, ou seja, há uma série de iniciativas que o governo teve nesse tempo, nesses últimos 4 anos, que, digamos, quis responsabilizar os servidores, por exemplo, pela crise fiscal que tem no país. E nesse aspecto, inclusive, aqui abrindo um parênteses aí, que nós poderíamos dizer que Bolsonaro e turma como Leonardo Pascoal e Marquesan pensam parecido. Eu falei antes que eles são diferentes em várias coisas, mas acho que nessa questão, em relacionada aos servidores públicos, aos serviços públicos, de certa forma, em relação ao projeto econômico do país, eles são parecidos, porque todos defendem o Paulo Guedes. Essa é a verdade. E aí acho que tem uma coisa bem interessante ainda no parênteses para dizer, que é o seguinte: se a política
o projeto de sociedade do Pascoal, por exemplo, fosse vitorioso, nós hoje estaríamos enfrentando a pandemia numa situação muito mais difícil. Porque se o projeto do Pascoal fosse vitorioso, não teria sistema único de saúde. Toda a saúde já teria sido privatizada, por exemplo. E o sistema único de saúde é um divisor de águas nesse país. Se a situação já é ruim do jeito que está, e nós estamos chegando a 100 mil mortos, ela seria muito pior se não tivesse SUS. Muito pior. Só tu vê que com todos os problemas e com todas as coisas que a gente quer melhorar e deve ser melhoradas no SUS, uma grande potência como os Estados Unidos não tem, uma grande potência econômica, política e tudo mais, não tem um sistema público de saúde como o nosso. Então, enfim, acho que uma das primeiras conclusões é essa. Os servidores públicos, eles querem mudança. Por isso que votaram em peso, né, em outros candidatos que não o Pascoal. Né? Então, pelo menos essa franja aí que participou, essa amostragem, acho que essa é uma primeira conclusão que a gente pode ter. Uma segunda conclusão, talvez, que a gente também pode ter, é que os servidores e as pessoas que participaram da pesquisa, elas olham para a realidade, olham para esse governo, olham para os governos anteriores e preferem os governos anteriores. Né? Nós vimos ali em todos os cenários que os governos do PT, nessa amostragem, dessa pesquisa, né, que não se sabe, digamos, não temos certeza o quanto ela reflete o conjunto da população do município, os 40 mil eleitores que tem na cidade, mas dessa amostragem não há dúvida que os votantes preferem, digamos assim, comparando um governo com outro, preferem a volta da gestão, do método de gestão, do projeto de gestão implementado pelos governos do PT, pelo Gilmar, que inclusive já foi prefeito. Então, acho que essa seria, digamos, uma segunda conclusão, né? O desejo de mudança, ao que parece, estaria indicando para uma mudança parcial, né? Queremos mudança, mas também queremos uma mudança parcial, porque ela preserva, digamos assim, um projeto que já existiu. Não é uma mudança completa, uma ruptura completa. Então, queremos mudança, mas queremos que o PT volte a governar a cidade. Acho que essa seria uma segunda conclusão. Talvez uma terceira conclusão que a gente possa fazer também sobre essa pesquisa é sobre a força dos candidatos se unidos contra o Pascoal, né? É um debate, quer dizer, que nesse caso a pesquisa ela pode não ser tão descompromissada, não sei, nesse aspecto, né? Veja que não por acaso, até mesmo as grandes pesquisas, Ibope, Datafolha, soltam pesquisas em momentos-chave da eleição, porque daí, digamos, a profecia é autorrealizável, né? Então a pesquisa, ela não só indica a situação atual, mas ela influencia nas eleições e transforma as novas pesquisas. Então isso também é uma questão para se pensar. Mas, enfim, talvez uma terceira conclusão seja essa. É o fato de que quando não há várias candidaturas, mas há uma candidatura do governo e uma candidatura da oposição, essa candidatura ela tem muito mais força, né? Então, até porque conflita mais os projetos entre os que querem manter as coisas como estão, os que querem mudar, né? Os que defendem o Pascoal, os que são oposição ao Pascoal. Então, acho que essa talvez seja uma terceira conclusão. E eu arriscaria uma quarta conclusão aí também, também são todas conclusões assim para nós refletir, debater. Também queria ouvir a opinião aí das pessoas que estão em casa, que talvez estejam assistindo, queiram comentar, e eventualmente da Grazi, do Will. Mas uma quarta conclusão possível daquela pesquisa que foi feita nos comentários no site, né? Nos comentários do Facebook. Aquela pesquisa verificou, o Pascoal ganhou, né? Aquela pesquisa, se for comparar nos comentários. O que talvez permita a gente concluir que o Pascoal ainda tem bastante força nas redes sociais, considerando que, embora a pesquisa, de uma maneira geral, a consulta pública, né, da forma que a Grazi chamou antes, na medida em que a consulta pública indica um resultado de rejeição ao Pascoal e de indicação de votos no PT, no Gilmar, mas a pesquisa, os comentários no Facebook apresentam outra dinâmica, talvez essa contradição se explique por isso, né? Pela força nas redes sociais que ainda
o prefeito Pascoal tem. Eu acho que seriam essas, assim, digamos, algumas primeiras interpretações que a gente poderia ter sobre essa pesquisa, também considerando uma base de dados mais limitada que a gente tem também para fazer a análise. Né? Muito bem, Lucas. Eu acho que foi bem bacana. Acho que é importante pedir, né, para que o pessoal já faça perguntas aí, que agora eu vou trazer algumas questões que eu já tinha me preparado para fazer para o Lucas, mas a galera que está acompanhando em casa quiser aproveitar esse espaço e fazer seu questionamento ou colocar a sua posição, a gente vai ler aqui, né? Acho que é bastante importante, nós vamos tentar ler todos os comentários que o pessoal for colocando. E eu já quero começar, Lucas, falando de uma questão que tu não falou, e eu quero saber mais ou menos da tua opinião. No quarto cenário, nós temos ali Pascoal e Fernanda Fernandes, né, e Magela e Gilmar Rinaldi, onde a gente tem aí um disparado em relação também ao terceiro cenário, onde tem ao contrário Gilmar e Magela, e aí é Pascoal e eu acho que Felipe Costela, né? Para mim, tanto o cenário 3, tanto o cenário 4, mostram que os trabalhadores e as pessoas que participaram dessa consulta pública querem efetivamente a mudança, mesmo que não condiz com o resultado dos comentários. Mas aqui, em relação à consulta pública, o que a gente tem é que aparece aí, né, o interesse dos servidores por mudança. Fica evidente, né, quando tu traz para nós a leitura de cenário de que realmente a gente não quer o que está, como ficaria, né? E aí eu te faço essa pergunta, né? É possível, a gente tem como ter uma noção, o que faz a gente pensar qual seria essa melhor posição aí? A Gela como prefeita ou o Gilmar como prefeito? Eu não sei se tu chegou a pensar um pouco sobre isso e analisar quando tu trazes que tu vê que há um desejo do pessoal voltar ao que não é tão novo, o que tu chega nessa conclusão? Não, acho que é realmente uma boa pergunta. Eu acho que digamos, o cenário mais favorável para a mudança, o cenário mais favorável, e nem todas as mudanças, né? Às vezes a gente quer uma mudança, mas ela não necessariamente vem tão fácil, né? A luta é o que decide, no final das contas, o quanto a gente consegue transformar as coisas, mas o cenário mais favorável para a mudança é o cenário em que há uma oposição unificada ao Pascoal. Acho que isso a pesquisa, acho que eu trabalhei isso também como uma terceira conclusão ali, da terceira possível interpretação da pesquisa. Então, isso eu acho que a gente pode também ter, porque ao tu ter, digamos, uma oposição unificada entre, no caso, no cenário que está ali, tanto o cenário número 3 quanto o cenário número 4, seja PT, PDT, ou dividindo ali a cabeça de chapa, ou Gilmar, ou Magela, enfim, a oposição unificada, ela permite, sim, uma força política maior de enfrentamento ao governo atual. Eu acho que isso não há dúvida sobre isso. O que talvez a gente pudesse discutir, teria que talvez ter mais dados para pensar, é se, digamos, uma candidatura PT-PDT seria mais forte com Magela, cabeça de chapa, ou com Gilmar, cabeça de chapa. Eu não sei se era nesse sentido a tua pergunta. Acho que talvez isso sim. Eu acho que tem hoje um apelo importante sobre um aspecto que é super, na verdade, relevante na sociedade hoje, que é a questão da representatividade. Então, já faz alguns mandatos, algumas eleições que se quer, desde a Sandra, na verdade, que se quer alguma candidatura, salvo engano, competitiva de uma mulher. Então, isso poderia ter algum impacto nas eleições. Por outro lado, numa eleição municipal, em que, ainda mais numa cidade, digamos assim, que é relevante do ponto de vista da região metropolitana de Porto Alegre, mas é também uma cidade
de certa forma, periférica na sociedade brasileira, esteio, enfim, os nomes das pessoas importam muito nas eleições municipais. Então, tu ser conhecido, ele tem um impacto. E eu acho que isso talvez teria que ser também pensado, né? Isso também acho que é parte da análise, ou seja, o Gilmar já ter sido prefeito faz com que ele seja um nome muito conhecido na cidade e talvez possa alavancar mais votos. Fora depois a questão da militância, né? Aí teria que também, eu não tenho muita certeza de como é que está a militância do PT na cidade, ou como é que está a militância, se dá para chamar assim, do PDT, ou como é que é na cidade. Mas, tradicionalmente, a militância do PT faz a diferença também, de alguma forma faz a diferença nas eleições, porque é muito diferente quem trabalha nas eleições de forma paga e quem trabalha nas eleições por causa de um ideal, né? Então, talvez o Gilmar, com cabeça de chá, poderia empolgar mais a militância petista, enfim, tem um pouco disso também, que ele começa a ser especulações, assim, muito, talvez... Eu já estou quase arrancando os cabelos aqui. Mas, bom, eu quero apimentar um pouco mais, então, essa nossa conversa, porque eu acho que é importante falar do nosso prefeito hoje, né? Ele é o nosso patrão, né? E ele aparece nos comentários com a maior parte das manifestações, né, das pessoas, né? As pessoas afirmando ali o quanto ele, né, ele tem aí puxado e o quanto as pessoas têm convicção de que o prefeito Leonardo Pascoal deveria continuar o trabalho. E tu já trouxeste na tua análise em relação a isso, de que aparece que no meio da mídia, das redes sociais, há esse interesse, aparece esse campo aí para o prefeito Leonardo Pascoal. Na vida real, né? Se a gente pudesse, eu vi aqui que alguém perguntou e questionou se haveria possibilidade de ampliar essa pesquisa, né? Na verdade, a gente até pensou em, se a gente não tivesse no momento de pandemia, os nossos planos já eram ser feitos essa pesquisa de uma forma mais completa, de ir nas periferias, de ir nos bairros, de ir para a rua no centro, poder ouvir mais pessoas, né? Mas como a gente está em função de distanciamento, ficou muito difícil. E como a gente ficou com medo da forma de fraude, de não correr risco de ter fraudes nessa consulta, que ela fosse mais transparente possível, a gente condicionou as pessoas a preencherem alguns dados, né? Isso também acabou fazendo com que algumas pessoas não participassem da consulta. Então, eu queria saber de ti, assim, até tenho medo de fazer essa pergunta, Lucas, mas dentro desse cenário que a gente vem vendo, né, midiático, que a gente sabe que o prefeito ele tem destaque, né, ele tem a ferramenta, ele tem a máquina pública, ele tem tudo a favor. Como é que vai ser essas eleições? Será que a gente vai ter uma eleição de mídia em função de pandemia, em função de toda a situação que se enquadra, e isso o Pascoal tem vantagem? Sim, sim. Eu acho a pergunta ótima também. E ela me permite até fazer talvez uma complementação do que eu havia dito antes, assim, para contextualizar, inclusive. Porque, veja, o Pascoal, eu tô convicto, ele tem financiamento, ele tem dinheiro para montar um aparato profissional de comunicação, certo? Para fazer uma intervenção sistemática, como ainda não existia a justiça seja feita na cidade. Só que a verdade é que isso é muito mais marketing do que realidade. Se tu visita a cidade, se tu conhece, tu vai na ponta do serviço público, se tu visita as escolas, se tu sai do centro, tu vê que a cidade não tá do jeito que ele quer dizer que a cidade tá nas redes sociais dele. E ele não tem só esse aparato profissional pago, financiado, provavelmente pelos grandes empresários da região. Porque, inclusive, ele nesse caso, ele não é talvez financiado só pelos empresários da cidade, mas ele, como sendo um menino da Ana Amélia Lemos, do Partido Progressista, ele provavelmente recebe, digamos assim, há uma certa expectativa do Partido Progressista de que ele siga adiante na política e vá
para outros lugares, quem sabe. Então pode ser que ele tenha financiamento de outros empresários ainda, para montar esse aparato profissional. Mas ele não tem só isso. Ele tem também outra questão que é muito relevante, certo? Que é o uso da máquina pública. Então, nessa votação, eu não tenho dúvida que vários servidores públicos foram coagidos a eventualmente participar votando para ele. E se não os servidores públicos, sem dúvida os CCs foram orientados a participar para votar. Então ele também usa a máquina pública para isso. E, em terceiro lugar, ele tem o apoio quase, digamos assim, irrestrito da grande imprensa local. Então, nenhum prefeito de Esteio jamais apareceu tanto na Zero Hora, e no Correio do Povo, e no Jornal da Band, e na Band, no que seja, quanto o Pascoal. Isso não é por acaso. Ele, como estando vinculado a Ana Amélia Lemos, e a Ana Amélia Lemos sendo, digamos, uma das representantes do Grupo RBS, tem muitos vínculos aqui na imprensa, e isso, sem dúvida, acho que é uma realidade. E aí você vê, né, e aí se tu analisa essa questão, a partir daqueles outros elementos que nós estávamos falando lá no início, que são os grandes problemas do país, tu vê, né, Grazi e William, e as pessoas que estão nos assistindo, aqui também tem uma expressão do autoritarismo. Porque o que é, digamos assim, antes eu falei lá, uma ilha de democracia rodeada por um oceano de autoritarismos. Essa ilha de democracia, até se nós for ver bem, não é bem democrático, não. Está aí o manifesto da Coalizão Negra por Direitos, que enquanto houver racismo, não haverá democracia. E nós podemos criticar em vários aspectos, inclusive, essa democracia, mas vamos dizer assim, para resumir no tempo que nos dá aqui também, como democracia, como respeitar as regras do jogo. Qual é a paridade de armas que existem dos outros candidatos quando o poder econômico, o poder midiático e a máquina pública estão defendendo um dos candidatos? Isso faz uma diferença muito grande. Então, eu acho que isso faz parte também de entender a força, mas, por outro lado, também a fraqueza do Pascoal aqui na cidade. E aí, falando especificamente sobre como vai ser as eleições. Eu não tenho dúvida, assim, há muitas dúvidas sobre como é que vai ser o mundo depois da pandemia, o que vai ser da economia, o que vai ser das nossas vidas. Acho que tem muitas questões em aberto. O que eu não teria dúvida, que essa vai ser uma eleição de redes sociais. Vai ser. Com todos, digamos, problemas que isso envolve, certo? Nós estamos, o Congresso Nacional está discutindo, por exemplo, um projeto, um marco regulatório, alguma coisa assim, sobre fake news. Nós já vimos isso na eleição passada, tá? Com Bolsonaro, um conjunto probatório enorme das fake news que eram espalhadas durante as eleições pela ala do Bolsonaro, e numa eleição municipal em que as condições de controle e de fiscalização do Estado são ainda menores do que numa eleição nacional. Então, por exemplo, numa eleição nacional, quantos deputados federais tu tem? Isso permite um tipo de controle do Estado sobre financiamento, fake news e uma série de coisas. Se tu for pegar uma eleição municipal, o número de vereadores é infinitamente maior do que o número de deputados, por exemplo. Então, as condições de controle do Estado são menores. Então, vai ter muito mais fake news, vai ter muito mais financiamento privado, empresarial, que é proibido, mas vai ter. Mas ela também vai ser, isso não tem dúvida, se vai ser uma eleição muito de redes sociais. A eleição vai se dar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp. E aí, quem chegou nesse desafio mais preparado também sai na frente em relação a isso, né? É difícil dizer como vai estar a sociedade exatamente daqui a 3 ou 4 meses. Muita coisa pode acontecer. Eu acho que os trabalhadores podem se cansar. Eu vejo que, digamos, a situação está ficando... Havia já uma deterioração das condições de vida da população trabalhadora no país. Isso já estava acontecendo. Isso por causa dos problemas históricos do país. Mas que na pandemia isso aconteceu de forma muito mais rápida. E aí eu realmente acho que pode ser que os trabalhadores uma hora se cansem e decidam ir à luta de uma forma estrondosa. Não sei, vamos ver.
pelo menos nós tivemos algumas categorias que foram à luta forte agora recentemente. Nós vemos isso, por exemplo, nos entregadores de aplicativo, os trabalhadores do metrô de São Paulo. Há algumas categorias de profissionais da saúde que justamente estão lá, estão na linha de frente, mas não querem só palma, eles querem direitos, eles querem benefícios, eles querem valorização, eles querem descanso, eles querem EPI, e os governos não estão atendendo. Então pode ser que lutas modifiquem a situação, mas de uma maneira geral, se as coisas continuam como está, eu acho que vão ser eleições muito difíceis para o servidor, para os trabalhadores de uma maneira geral e para os servidores públicos, para os serviços públicos, porque em eleições de redes sociais nós vamos ter que, digamos assim, se reinventar um pouco para conseguir fazer valer a nossa principal arma, que é o fato de nós ser maioria, que é o fato de nós ser a maioria do povo, de nós ser os 99% que quer mais saúde, mais educação, mais transporte, emprego, salário e tudo mais. Fim do racismo, combate à homofobia, combate ao machismo. Então eu acho realmente mas isso está em aberto, isso não aconteceu ainda, né? A última coisa que, ainda sobre isso que eu queria falar, isso não aconteceu. Então está aberto, vai depender também de como a gente vai agir daqui até os próximos 3, 4 meses, que vão 3 meses, na verdade, em que as coisas vão se decidir. Acho que é o trabalho de cada um, de cada uma, pegar junto, são 90 dias, para tentar eleger seus candidatos, seja lá quais forem, mas candidatos que defendam, né, os serviços públicos, que defendam os direitos sociais, que defendam os direitos da maioria da população. Então, o cenário realmente não é nada animador, mas a história não termina. A história não transita em julgado, para usar mais uma palavra aqui do professor Silvio. É advogado mesmo, né? Então, bom, por favor, Will, coloca para nós aí os comentários, os questionamentos que surgiram, antes de eu encerrar com a minha pergunta final. Deixei a minha pergunta final para o final mesmo, né? Então, vamos ver o que o pessoal se manifestou. Então, a Débora perguntou a possibilidade de ampliar a pesquisa. Débora, a gente não pensa em fazer... Na verdade, a gente fez uma consulta para a gente ter um parâmetro deste cenário, né, até para que a gente possa se olhar, né? A ideia do sindicato foi trazer para os servidores um parâmetro do que nós temos, né? Pode seguir. A Leive colocou servidor público valorizado é igual ao servidor público de qualidade. Tá comentário, Leive, um abraço. Laurence, estar bem nas redes sociais não quer dizer que irá bem nas urnas, necessariamente. Mesmo que as redes sociais tenham visibilidade a mais. Isso é fato, isso é verdade, Laurence. Isso não quer dizer nada, verdade. Ainda mais quando você apaga os comentários negativos, né? Candidatos que defendem o serviço público, falou tudo. É isso aí. Nós estamos, na verdade, fazendo esse momento de live reflexão política, porque eu acho que esse é o nosso papel quanto sindicato, e é o papel de todos vocês, né? Todos nós que somos servidores. Nós vamos eleger o nosso patrão, né? O que mais temos? E os robôs? A Silvia colocou. Pois é, né? Estava falando agora exatamente sobre isso, né? Vai ser um desafio. Mas eu vi que a gente teve mais adiante lá para cima. Enquanto você vai vendo aí, Grazi, só queria comentar, porque eu acho que isso que a Silvia falou também é decisivo, é uma questão muito importante quando se organiza isso. Eu queria fazer um comentário sobre isso, que é o problema dos robôs. Com certeza, né, para o pessoal aí que talvez esteja nos assistindo, há vários movimentos, entidades, candidaturas, pessoas, empresas que se utilizam de robôs, que são, na verdade, não são pessoas de carne e osso, mas são perfis fakes, perfis falsos nas redes sociais, que entram nas redes sociais não para refletir algo da realidade, mas para criar, para intervir na realidade. Então, de uma forma mentirosa. E isso é a principal, digamos assim, uma das principais táticas que o bolsonarismo usou, inclusive, para ser vitorioso na eleição passada. Isso aí já tem, isso aí não é o Lucas, a Grazi, o Will que tá dizendo, o próprio TSE já chegou a essas conclusões. Não caça ele ainda, porque não tem coragem, porque ainda quer firmar laços com
com Paulo Guedes e tudo mais, mas o problema dos robôs é uma questão muito grande. E aí, uma questão para a gente pensar, inclusive, que é o seguinte: pode ser que uma legislação resolva a questão dos robôs. Pode ser, não sei. Mas as empresas, porque nós temos que entender também a dimensão das empresas das redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, elas são plataformas, mas elas, na verdade, são empresas, e como toda empresa numa sociedade capitalista, visa o lucro. E essas empresas, elas lucram com interações. Então, para elas, é muito vantajoso que há uma enxurrada de robôs fazendo isso ou aquilo. Porque isso significa mais dinheiro, mais interações e, portanto, mais dinheiro, coleta de dados. Então, é toda uma discussão que nós podíamos abrir por aí. Mas eu acho que isso é uma questão realmente que é mais, digamos assim, um traço do autoritarismo na sociedade brasileira, porque é mais um traço em que a participação popular é desviada por não pela simples desejo, pela vontade política das pessoas, mas por elementos externos, como o poder econômico, que daí, através disso, cria robôs, como a desigualdade que a grande imprensa dá para uns e outros candidatos, e por aí um longo etc. Então, acho realmente muito importante isso que a Silvia falou, e é uma coisa que nós temos que frisar, sobretudo numa eleição que vai ser muito realmente pela internet. Perfeito. Então, para a gente ir finalizando, Will, só para a gente retomar, o pessoal que foi entrando por último acabou perdendo a apresentação dos cenários, concluindo, né, a reflexão da leitura que o Lucas traz para nós. Ele fala, então, primeiro, de que há um desejo, né, dos servidores de mudança, a primeira conclusão que se chega com os resultados desta pesquisa. A segunda questão é que a gente vê aí uma possibilidade maior se houver a união, né, dessa esquerda, né, enfim, uma união de partidos, né, para que, enfim, haja, né, uma vitória contra o que está aí, né, posto, e que, bom, há uma possibilidade, inclusive, do Pascoal também, né, visto a sua força na rede social, né, então também não podemos ignorar essa questão, né? E, bom, eu quero terminar trazendo e falando e dizendo, Lucas, o quanto é importante a gente poder ter tido essa conversa, poder ter tido esse teu olhar. Acho que é um olhar bastante importante, né? E acho que faz com que a gente perceba algumas coisas. E eu queria que tu pudesse, então, encerrar, né? Já falando nas tuas considerações finais, sobre essa questão. Eu me preocupo muito, né? E aí vou ser bem sincera, né? Eu e acho que quase todos os servidores, principalmente, a gente teve aí o resultado, mesmo que ele não seja extremamente completo, ele nos traz alguns sinais, né? De um desgosto com essa gestão, né? Nós gostaríamos, eu confesso, isso eu falo para todo mundo, não é uma mentira, isso é uma coisa que eu falo desde 2017, e a gente poderia ter uma gestão sensacional se fosse aliada dos servidores, né? E, bom, infelizmente o nosso gestor optou por não se aliar, né? Nos ter como inimigos, e isso é uma coisa que eu ainda não consigo entender. Por que isso, né? Do porquê. Mas, bom, para que a gente possa, né, pensar numa perspectiva diferente, a gente precisa pensar num novo patrão, que hoje a gente tem prefeito, né? Além de sermos cidadãos da cidade, nós trabalhamos pela cidade, para a cidade. Então, nós também estamos colocando aqui em jogo não só a escolha de um prefeito, uma prefeita, mas também a escolha do nosso futuro patrão, a nossa futura patroa, né? A nossa patronal, como a gente diz. E eu queria saber de ti, nesse teu comentário final, quais são as tuas percepções? Será que a gente vai ter a possibilidade de ter uma união, né? Por exemplo, a gente vê aí um cenário se armando de Gilmar e Bia. Será que a gente vai ter essa união? Uma outra questão, a gente ainda não percebe efetivamente uma decisão final do prefeito Leonardo Pascoal, se ele vai com Jaime da Rosa, se ele vai com Felipe Costella. Então, queria também ouvir as tuas percepções em relação a isso. E, por fim, nós recebemos muitos elogios em relação à consulta pública, muitos colegas
supervalorizar esse espaço, esse momento, mas a gente também recebeu críticas, né? Pessoas que estão questionando ainda, né? E que estão se questionando por que o sindicato está fazendo consulta pública. Então, eu queria que tu também terminasse a tua fala falando, né? Concluísse a tua fala falando de qual é o papel do sindicato e quem a gente representa, né? Então, contigo. Claro, claro. Não, eu fiquei muito feliz aí de ter sido convidado. Acho que é um importante momento aí da gente estar conversando aí com a população, de estar, de certa forma, juntando a comunidade, ou as comunidades, digamos assim, né? Porque várias comunidades, e está juntando uma certa comunidade, a gente está podendo conversar mesmo do jeito que a pandemia permite, que é virtual, né? Se tudo correr bem, quem sabe em um futuro próximo a gente vai conseguir estar fazendo isso aí, lotando o auditório do sindicato para estar fazendo outros debates e conversas e tudo mais, e por isso sou super grato aí pelo convite. Eu acho que a questão que está colocada, na verdade, não é simplesmente... a questão ela é mais complexa do que simplesmente trocar o governo, na verdade. Eu acho que o desafio é trocar o projeto do governo. Então, por exemplo, em Porto Alegre, evidente que seria mais fácil trocar, vencer o Marquesan, se houvesse uma oposição unificada, com todo mundo contra o Marquesan. Seria muito mais fácil. Só que isso iria mudar o Marquesan, mas provavelmente ia continuar uma parte do projeto do Marquesan. Porque o Sebastião Melo, a comandante Nádia, Walter Nagelsmann, toda essa gente defende o mesmo projeto do Marquesan, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Então, aqui em Esteio, eu acho que o debate um pouco ele é esse também. O debate não é simplesmente de trocar, de vencer o Pascoal nas eleições, que acho que seria uma trocar o governo, o Pascoal não ser reeleito seria uma vitória. Seria uma vitória porque, por outro lado, se o Pascoal é eleito, vence, de certa forma, uma visão da cidade excludente, uma visão de precarização dos trabalhadores, de precarização dos serviços públicos. Então, a cidade Esteio vai ficar pior se o Pascoal vencer de novo. Agora, a questão que está colocada é isso, é vencer o projeto do Pascoal. E aí eu não tenho certeza o que exatamente a Magela, por exemplo, defende. Eu acho que o Gilmar defende um projeto em muitas coisas diferente do Pascoal, é verdade. A Magela não tenho certeza, realmente, como é que isso funciona. Embora também justiça seja feita, eu lembro que o último ato do governo Gilmar foi aumentar o valor da passagem do transporte público em Esteio, então estendendo a mão aí para a Real. E nisso, parecido do que provavelmente o Pascoal vai fazer também. Então, realmente, o cenário ele é complexo. Mas, da minha parte, aqui como cidadão e eleitor, eu torço para que haja, assim, uma unificação da oposição, porque eu acho que, com a oposição unificada, é possível, pelo menos, deslocar uma parte do projeto do Pascoal. Tá? Então, essa é se não todo, pelo menos derrotar uma parte do projeto do Pascoal nas urnas. Então, essa é uma questão. Depois, eu acho assim, a pesquisa que vocês fizeram ela é muito importante. O sindicato, ele não é um sindicato do partido A, B, C ou D. Ele é o sindicato que é representante dos trabalhadores do serviço público da cidade. E tu fazer uma pesquisa dessa, ela tem pelo menos duas grandes importâncias. Uma é a luta pela informação. Numa cidade pequena como a nossa, a tendência é que quem tem dinheiro faça uma pesquisa e guarde a informação no bolso, não divida com ninguém, certo? E quem não tem dinheiro não sabe o que a população, quem vai ganhar, quem não vai, se existe alguma tendência, as pessoas estão preferindo uma candidatura ou outra. Eu não tenho dúvida que o Pascoal tem pesquisa. Agora, nós daí, os trabalhadores, por não ter dinheiro, não temos pesquisa. Então, por mais que seja uma pesquisa que, digamos assim, não segue o rigor metodológico que deveria seguir, porque também não era esse o objetivo e tal, mas iniciativas no sentido de fomentar a participação da população, eu acho que elas são fundamentais, e até deixo aqui gostaria de parabenizar vocês por isso. Eu acho que realmente ela tem esse é um dos grandes objetivos, e ela já é vitoriosa por si só, por trazendo
informação. Tá? Informação sobre as questões da cidade. E a segunda é por estimular a participação política. Existe ainda uma questão, acho que meio mal resolvida, que também se relaciona com digamos, a formação do nosso país. Né? Nosso país, durante a maior parte da história do nosso país, votava uma minoria. Os trabalhadores escravizados não votavam, as mulheres não votavam, trabalhadores livres, dependendo da sua condição, não votavam. Então, quer dizer, e aqui eu estou falando da participação só quanto voto. Agora, a participação na vida da sociedade não começa e não termina no voto. Ela poderia ser estendida para uma série de outras coisas, como conselhos, participação, orçamento participativo foi uma iniciativa que teve alguns anos atrás, plebiscitos, conselhos, enfim, uma série de outras questões que nós poderíamos pensar aqui, a mobilização na rua e tudo mais, são formas de participação política. E eu acho que isso também é uma vitória dessa iniciativa de vocês, que é estimular a participação. Aqui não há defesa de pelo que eu conheço de vocês, sei da trajetória, não há o estímulo ao partido A, B, C ou D. Se há, digamos, algum partido que o sindicato defende, é o partido dos servidores públicos. Esse tem certeza que é o partido que o sindicato defende. E indiretamente, isso significa defender a maioria da população. Porque, na verdade, isso eu queria também terminar falando, acho que, com isso, porque eu sei que não está fácil ser servidor, não está fácil estar na ponta do serviço, eles dizem que tem gestão, não tem gestão coisa nenhuma. Nós estamos vendo aí a questão, por exemplo, da aula do ensino remoto, larga os professores para se resolver de qualquer jeito, não tem gestão, não tem investimento, o salário é ruim, não tem equipamento, não tem infraestrutura, não tem vale alimentação, moral, não tem vale alimentação, tem assédio moral, então está difícil ser servidor. E ainda, às vezes, tu sai, digamos assim, do teu local de trabalho para ouvir, às vezes, de algumas pessoas da população de que tu é um privilegiado, ou de que tu é um escorado, ou coisa parecida. Embora eu acho que a pandemia, se teve uma coisa que ela está nos trazendo, é que acho que pode estar acontecendo, não está decidido, mas pode estar ocorrendo um movimento nesse sentido, é as pessoas se verem nos servidores públicos, porque se verem e verem os serviços públicos. Porque estão vendo como é necessário os serviços públicos num momento como esse, num momento de crise. Imagina se não tivesse o SUS, gente. Imagina como é que seria isso. E assim, várias outras coisas, o transporte, a educação e tudo mais. Então, eu sei que está difícil ser servidor, mas assim, vocês não estão defendendo só o salário de vocês, vocês não estão defendendo só os direitos de vocês, e mesmo que tivesse fazendo só pelos direitos e salários, estariam fazendo isso, tem direito a fazer isso. Agora vocês estão defendendo também um patamar civilizatório, digamos, estão defendendo um modelo de sociedade, um modelo em que, como não existe serviços públicos sem servidores públicos, vocês são, digamos assim, uma das últimas barreiras para a desintegração total da sociedade brasileira. Se vence o projeto de Pascoal, Marquesan, Paulo Guedes, Bolsonaro, Eduardo Leite, pode ter certeza que nós vamos ter uma sociedade, o Brasil vai ser muito menos civilizado. Então, vocês representam a defesa dos serviços públicos, vocês representam também a defesa de patamares civilizatórios mínimos e não se deixem abater, saibam que tem muita gente do lado de cá apoiando vocês e do lado de cá do serviço público, do lado de cá do balcão, digamos assim, e estamos juntos, gente. A história não transita em julgado e dias melhores virão. Lucas, ai, querido. Lucas, muito obrigado pela tua participação. Will, também, essa aí, Will, só para mim te dar um beijo, um tchau, um cheiro virtual. Vou dizer para vocês, meninos, que foi uma alegria, Will, pela elaboração da consulta pública, a apresentação dos resultados, Lucas, por ter feito toda essa análise política, conjuntura não só nacional, como nossa cidade. Acho que é importante dizer, né, para todos e para todas, que foi uma noite extremamente agradável, foi uma reflexão extremamente importante e está na nossa responsabilidade, está nas mãos de cada um de nós, né, fazermos a nossa parte, e acho que hoje foi o início de provocação para este momento. Agradeço, meninos, eu vou fazer uma fala final aqui, pedir para o Will colocar para mim os resultados finais de novo, e de coração, Lucas, muito obrigado,
Will, muito obrigado. E dizer, então, para todos os meus colegas, né, que não acompanharam antes, aqui está aparecendo os cenários. Pode passar esse daí dos comentados, Will. Pode passar. Aí. A gente vê aí o cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4. Quem ainda não tinha apreciado esses resultados, então vai dando uma olhada. Nós tínhamos programado no nosso calendário do sindicato um debate dos candidatos, né? Então a gente vai aguardar acontecer as convenções, os partidos se organizarem, montarem as suas chapas, e aí, após esse processo e a inscrição feita frente ao Tribunal Eleitoral, nós vamos estar mandando uma correspondência para os partidos interessados, né, que vão estar se lançando como candidatos à Prefeitura de Esteio, e o CISME, como em outros anos, né, antes da gestão Aline Baladão, realizava na cidade de Esteio debates para os servidores. E nós faremos também esse ano, se assim a gente puder, e o tempo e a situação social nos permitir. Nós vamos estar convidando todos os futuros candidatos a prefeitos da cidade, porque nós queremos saber quais são os projetos e os planos que eles ou elas têm para nós, servidores públicos. Porque além de sermos parte dessa cidade, de sermos parte da construção dessa cidade, nós também vamos ter a alegria e o direito de eleger quem vai ser o nosso próximo patrão ou a nossa próxima patroa. Não gosto de falar isso, né? Mas, enfim, será o nosso prefeito ou a nossa prefeita, os nossos chefes. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado deste bate-papo, desta conversa, e nos encontramos por aí no nosso próximo CISME TV. Boa noite.